Eu acredito sim na vitória do Flamengo em cima do time alemão. Quero falar um pouco de mercado da bola, porque temos novidades sobre Gerson envolvendo a situação do Zenit. Também vou falar sobre valores e também informação envolvendo o Carrascal, vindo lá da Rússia. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos falar de Flamengo. Gente, estava aqui fazendo uma pesquisa, enfim, alguns dados estudando, né, sobre Flamengo, sobre Bayern de Munique, e eu fui ver os números do Jorginho pelo Flamengo desde a chegada dele. O Jorginho está jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Olha os números que eu peguei lá no site do SofaScore. 3 jogos, sendo 2 apenas como titular, 2 assistências, 86 minutos para participar de gol, isso é absurdo. 186 ações com a bola, outro número bem absurdo, 154 passes certos de 169, absurdo também, 60 passes verticais, aquele passe que quebra a linha, né? 9 duelos ganhos de 10, que isso, cara? 90% de acerto e 12 bolas recuperadas. Gente, o Jorginho chegou muito bem. E não é só os números que mostram isso, não. Quem assistiu aos jogos do Flamengo com o Jorginho em campo pôde ver um Jorginho caindo como uma luva no time do Flamengo. Parece que está há anos no clube. Não sentiu a pressão, não teve esse papo de adaptação, muito pelo contrário. Óbvio, fica sempre aquela dúvida de como será no futebol brasileiro, porque o calendário é totalmente diferente, ele não vai ter 4 dias para poder se recuperar entre um jogo e outro, como ele está tendo na Copa do Mundo de Clubes. Tem viagem, tem a grama, que é horrível aqui no futebol brasileiro. Isso tudo a gente precisa botar na ponta do lápis, mas o começo dele é um começo muito animador. Eu diria que superou as minhas expectativas. Pessoal, vocês sabiam que o Lucas Ribeiro, meia do Mamelodi Sundowns, que se destacou aí na Copa do Mundo de Clubes, ele é torcedor do Palmeiras, mas ele aposta no Flamengo como time brasileiro que chegará mais longe no Mundial. Abre aspas. Sem dúvidas o Flamengo está jogando muito bem, o Felipe Luiz tem muita experiência, jogou na Europa e sabe como se adaptar. Acredito que o Flamengo vai muito longe, apesar de que vai enfrentar o Bayern. Vai ser uma pedreira, mas nós brasileiros precisamos torcer para os times do Brasil. Por falar em Lucas Ribeiro, eu dei uma apurada sobre a situação dele, tendo em vista que ele é brasileiro e atua nesse clube da África do Sul. Ele se destacou e eu vi muita gente perguntando sobre a situação dele contratual. Ele tem contrato com o Mamelodi Sundowns até 2028. O Mamelodi pede 2,5 milhões de euros para negociar esse jogador. O empresário dele é marroquino, autorizou um empresário brasileiro a trabalhar o nome do Lucas há mais de um ano aqui no futebol brasileiro e ninguém se interessou. Aí agora ele se destacou na Copa do Mundo de Clubes. Alguns clubes questionaram questão de valores, fizeram aquela sondagem normal. Fluminense e Cruzeiro fizeram essa sondagem. Ele foi oferecido ao Botafogo, o Botafogo não se interessou e o clube pede 2,5 milhões de euros. Pelo que eu soube, tem um clube do Catar que está muito próximo de fazer a contratação do Lucas Ribeiro, ofereceu uma fortuna para ele e as conversas estão em andamento. Então fica aí a informação para vocês que me pediram. Pessoal, sobre a Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras é o time brasileiro com a melhor média de público na fase de grupos do Mundial. A média do Palmeiras, 47.456 pessoas por jogo. A média do Flamengo, 37.783, Botafogo, 35.614, Fluminense, 26.126. Porém, a gente precisa fazer uma observação em relação a esses números. No último jogo do Flamengo contra o time da MLS, o Los Angeles, deu 35 mil pessoas, mais ou menos, no estádio. Gente, mas com certeza 34 mil eram flamenguistas, porque não tinha torcedor do Los Angeles no estádio. Era todo mundo com camisa do Flamengo. A Veneza não estava lá, mas as pessoas me mandam vídeo, me mostrando tudo. Não tinha torcedor do Los Angeles. Era só torcedor do Flamengo. Então, acho que precisa dessa observação. E por que eu estou falando isso? Nos jogos do Palmeiras, era a torcida muito dividida. Por exemplo, Palmeiras e Inter Miami. Tinha muito torcedor do Inter Miami, porque os caras são muito fã do Messi. Então, isso precisa ser levado em consideração, tá? Mas fica aí o elogio aos torcedores rubro-negros, que eu não tenho dúvidas que os rubro-negros farão uma linda festa no jogo contra o Bayern de Munique. Já está rolando organização aí nas redes sociais para a torcida ficar exatamente no local, para fazer um número,
parecer ter um número maior, gritar a mesma música. Então, conto com a torcida rubro-negra nessa festa para poder embalar os jogadores e quem sabe conseguir uma vitória em cima do Bayern de Munique. Por falar nisso, vocês sabiam que 6 jogadores na história vestiram as camisas de Flamengo e Bayern de Munique durante as suas carreiras? Vamos lá, Jorginho, lateral direito, lembra dele? Campeão em 94 com a seleção brasileira. Mazinho Oliveira, Zé Roberto, volante, ele teve uma rápida passagem pelo Flamengo por empréstimo junto ao Real Madrid em 98, tá? Paolo Guerreiro, pois é, o Guerreiro, atacante peruano, já vestiu a camisa do Bayern de Munique. Rafinha, lateral direito, obviamente vocês lembram. E Vidal, mais recentemente, passou pelo Flamengo, ele também vestiu a camisa do Bayern de Munique. Vamos falar agora de mercado da bola, sobre Gerson e também sobre Carrascal. Vou começar falando do Gerson, também vou falar sobre o Wendel nesse assunto Gerson. Vamos lá, o Alexander Medvedev, presidente do Conselho do Zenit, ele deu uma entrevista à imprensa russa e deu a seguinte declaração sobre Gerson. Há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. Ele praticamente confirma a contratação do Gerson, né, gente? Algo que a gente vem falando aqui há muito tempo. Embora muita gente tente negar. Não, que isso, calma, não é assim. Mas sim, ele já disse sim para a proposta do Zenit e o Zenit só não pagou a multa rescisória ao Flamengo ainda porque o acordo com o Gerson foi esse, de pagar a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque o Gerson gostaria de participar desse campeonato para sair, entre aspas, pela porta da frente do Flamengo. E eu acho que ele vai fazer isso, vai sair pela porta da frente, está fazendo um grande campeonato, tem sido muito importante, pelo menos foi importante nesses 3 jogos da fase de grupos, e eu tenho certeza que será importante para o jogo contra o Bayern de Munique. E sobre o Wendel, apurei o seguinte, tá? Ele não se reapresentou com os demais jogadores do elenco do Zenit, que já estão treinando. Ele ia para o Botafogo, vocês vão se recordar disso, mas o Botafogo, em cima da hora, acabou não concretizando a contratação dele, e ele tem reapresentação marcada para terça-feira. Por quê? O elenco do time russo já se reapresentou, mas os atletas que estavam lesionados, que é o caso do Wendel, e que estavam com as seleções de seus países, vão voltar amanhã aos treinos, amanhã sexta-feira. O Wendel pediu à diretoria do Zenit o final de semana para poder ficar aqui no Brasil e viaja na segunda para a Rússia e tem reapresentação prevista para terça-feira. Esse é o planejamento de agora. Estou gravando esse vídeo dia 26, tá? Às 4h12 da tarde. Inclusive está rolando um baita jogo que eu quero assistir, Juventus e Manchester City. Então, se algo mudar, eu atualizo a vocês. Vene, quanto que o Zenit quer para vender o Wendel? 20 milhões de euros. Se alguém pagar 20 milhões de euros ao Zenit, leva o Wendel. Vale a pena? E eu estou perguntando isso porque eu vejo muito torcedor aqui no canal, no meu Instagram, no meu Twitter, pedindo a contratação de Wendel para a vaga do Gerson. Vale a pena pagar 20 milhões de euros e levar o Wendel? Só vou fazer uma conta rápida aqui para vocês entenderem quanto que seria em real. 20 vezes 6,4, que é a cotação de hoje. 128 milhões de reais. Vale levar o Wendel? Fica aí a pergunta para vocês. Sobre Carrascal, galera, atualizando essa situação também. O Flamengo e o Dínamo retornaram à negociação envolvendo o Carrascal. As garantias de pagamento estão sendo discutidas e o jogador está na Colômbia. Informação do site Sport Express da Rússia. Ou seja, o jogador ainda não se representou ao time russo. Flamengo, isso não é segredo, tá? Flamengo e Dínamo estão negociando essa operação envolvendo o Carrascal. O Flamengo entende que vai concretizar a contratação após a Copa do Mundo de Clubes, que é uma questão de tempo. Quando eu falo Flamengo, são pessoas envolvidas na negociação, também representantes do atleta. Antes de mais nada, no meu último vídeo, eu esqueci de fazer um comentário sobre um determinado jogador. Como o Michael caiu de rendimento nos últimos jogos. Gente, a partida do Michael contra o Los Angeles foi terrível. Eu acho que foi o pior em campo. Eu votaria nele como o pior em campo, com a camisa do Flamengo, pelo menos. Foi muito mal. Eu sei que o Cebolinha também foi mal, mas eu acho que o Michael deixou a desejar mais ainda que o Cebolinha. E eu confesso para vocês que, assim, não tem como mais defender o Cebolinha. Foi um alto investimento e até o momento, de fato, é um péssimo custo-benefício para o Flamengo. Falado isso, vamos agora para a informação do dinheiro. Quanto cada clube brasileiro faturou até o momento? E eu vou trazer para vocês agora o valor total de cada clube, tá? Flamengo faturou até o momento 159 milhões de reais. Eu já estou convertendo para reais para ficar mais fácil para o entendimento de vocês.
Flamengo até o momento, 159 milhões de reais. Botafogo até o momento, 154 milhões de reais. Fluminense também 154 milhões de reais. E Palmeiras, 153 milhões de reais. Gente, é muita grana. Lembrando que cada vitória na fase de grupo rendeu 11 milhões de reais para cada clube. Empate dá em torno de 5 milhões e meio de reais e derrota, obviamente, não dá nada. Então, fica aí a informação. Vene, quanto o clube ganha se passar para as quartas de final? Ganha mais 13 milhões e meio de dólares. Dá em torno, aí vamos arredondar para cima, 80 milhões de reais. É premiação de campeonato do futebol brasileiro, gente, é muita grana. E por falar em fase de grupos, uma curiosidade, eu não sei se vocês perceberam isso, mas os melhores jogos dos times brasileiros, as suas partidas, as melhores partidas foram justamente contra os times mais difíceis. Repara só, o Fluminense contra o Borussia foi muito bem. O Flamengo jogou bem contra o Esperance, tá? O Flamengo jogou muito bem contra o Chelsea, então foi a melhor partida dele. Eu não acho que o Flamengo tenha jogado mal contra o Los Angeles. Merecia vencer, na minha concepção. Mas não foi uma partida, de fato, muito boa. O melhor jogo do Flamengo na fase de grupos foi o Chelsea. O melhor jogo do Botafogo na fase de grupos foi contra o PSG. Também acho que jogou bem contra o Atlético de Madrid, mas contra o Seattle na estreia foi muito mal. E o melhor jogo do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, foi contra o Porto, quando justamente não conseguiu a vitória, ficou no 0-0. Então, eu não acho que isso seja uma coincidência, pelo contrário. Para mim, isso tem uma justificativa, que é o nível de concentração muito maior que os jogadores têm. Acho que é algo que os treinadores precisam corrigir. O Fluminense, para mim, ficou muito claro isso, gente. A estreia contra o Borussia, depois, a forma como jogou na segunda rodada, levando virada, ganhando na base do desespero. E o jogo de ontem contra o Malemod, né? Enfim, o Sundowns da África do Sul, cara, foi muito mal. Ele foi muito mal, assim, um time totalmente disperso. E o Renato até fala isso na entrevista coletiva, que ele considerou time disperso, que ele vai trabalhar para poder melhorar o nível de concentração dos atletas. Então, não acho que seja uma coincidência. Vamos falar agora de Wallace Yan, artilheiro do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Muita gente me questionando sobre o contrato dele. Gente, vamos lá. O contrato atual de Wallace Yan com o Flamengo tem vigência do dia 16 de fevereiro até o dia 16 de fevereiro de 2023, tá? Foi quando ele assinou o contrato dele, e vai até 31 de dezembro de 2027. A multa internacional, ou seja, para clubes do exterior que quiserem pagar a multa rescisória do Wallace Yan de 40 milhões de euros. É muita grana. Vou fazer aqui uma conta rápida, tá? O euro está 6,40. Vamos lá. 40 vezes 6,4. 256 milhões de reais. Ninguém vai pagar isso. A multa rescisória para o exterior é alta. O problema aí é a multa para mercado nacional, ou seja, para clubes do Brasil. 33 milhões de reais apenas. E muita gente vai me questionar. Vene, por que para mercado internacional está em euro, para mercado nacional em real e está tão baixo assim? Porque a multa para mercado nacional é um cálculo que se faz em cima do salário do jogador. Então, não é porque o Flamengo estabeleceu isso. Não, isso acontece com todos os jogadores. A multa nacional geralmente é bem mais baixa. E o que o Flamengo vai fazer para isso? Provavelmente, isso não é uma informação, mas entendimento já, provavelmente aumenta o salário do jogador, faz uma renovação ali para aumentar o salário dele e, consequentemente, você aumenta a multa rescisória para mercado nacional. É assim com todos os clubes, com todos os jogadores, tá? Não é porque o Flamengo deu mole, e quando eu falo Flamengo, é a antiga gestão, porque foi a antiga gestão que fez isso. Eles não têm culpa, isso é normal, tá, gente? Então, isso é praxe no futebol. Vários outros garotos da base do Flamengo têm uma multa nacional bem mais baixa que a multa internacional. Para vocês entenderem o ano do Wallace Yan, gente, atualmente artilheiro do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Só 2 gols, mas é o artilheiro, né? Em 15 jogos esse ano pelo time profissional, ele fez 6 gols e deu 3 assistências. O cara tem participação em 9 gols do Flamengo na temporada. Gente, assim, tem que respeitar o momento do Wallace Yan e surge como uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz. Para finalizarmos o nosso vídeo, o colega Paparazzo Rubro-Negro noticiou que o Cruz Azul do México e times da Arábia Saudita possuem interesse na contratação de Arrascaeta. O meia venceu um destaque do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Além do clube mexicano, o Peñarol também está sondando o jogador. Nenhuma proposta oficial foi enviada para o Rubro-Negro. Eu não acredito
no Arrascaeta deixando o Flamengo agora, mas acredito sim que vários clubes devem estar interessados em Arrascaeta, que não seria nenhum absurdo. Errado é o clube que não se interessa por ele nesse momento, sobretudo desses mercados aqui. Por exemplo, Cruz Azul do México faz total sentido. Times da Arábia Saudita também faz total sentido. Agora, se fosse um clube do primeiro escalão da Europa, eu estaria duvidando, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Borussia interessado no Arrascaeta, eu estaria duvidando. Jogador de 31 anos, mostrando para o mundo que ele não tem intensidade para jogar um nível tão exigente como é o futebol europeu. Isso não é uma crítica a Arrascaeta não, tá, gente? Pelo contrário, é um elogio. O cara joga muito, de verdade. Ele, mesmo sem intensidade, ele consegue ser esse jogador cracaço da bola que ele tem sido aí com a camisa do Flamengo. A novela envolvendo o futuro de Gerson no Flamengo está perto do capítulo final, e o desfecho, ao que tudo indica, será fora do Brasil. O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou o que já vinha sendo especulado nos bastidores. Há um acordo encaminhado para contratar o camisa 8 rubro-negro. A declaração foi dada ao jornal russo Sport Express e caiu como uma bomba entre os torcedores. Embora ainda falte o anúncio oficial, o dirigente foi direto ao ponto ao dizer: há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. Na linguagem fria dos cartolas, isso significa que o Flamengo já foi avisado, o staff do jogador já bateu o martelo e só falta mesmo o dinheiro cair na conta. E é aí que mora o detalhe: a multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, precisa ser paga à vista. Essa saída, embora tratada internamente como um excelente negócio para os cofres do clube, é, sem dúvidas, um baque emocional para a torcida. Gerson não é apenas mais um nome na lista. Ele é símbolo de uma era vitoriosa, ídolo de parte da nação e peça-chave na engrenagem de meio-campo. Foi protagonista sob o comando de Jorge Jesus, voltou da Europa para ser líder técnico e moral do elenco, e agora está prestes a se despedir novamente, seduzido por uma proposta considerada irrecusável. Os russos ofereceram quase o triplo do salário que ele recebe no Flamengo, além de luvas gordas e bônus por metas atingidas no Zenit. Financeiramente, Gerson estaria selando o maior contrato da carreira, e isso, mesmo com o risco de se afastar da seleção brasileira, pesou na decisão. Nos bastidores, o Flamengo já dava sinais de que a saída estava encaminhada. A redução da multa rescisória em abril, de 200 para 25 milhões de euros, já indicava que o clube se preparava para negociá-lo. Na época, a diretoria justificou a redução como uma contrapartida por não ter alcançado a pedida salarial do atleta na renovação. Mas o raciocínio estratégico ia além: facilitar a venda futura de um jogador de 28 anos, com mercado na Europa e já com propostas em vista. Assim como fez na contratação de La Cruz, quando bancou à vista a multa de 16 milhões de dólares para tirá-lo do River Plate, agora o Flamengo exige o mesmo padrão de negócio: pagamento imediato, sem parcelamento. O Zenit, que observava Gerson desde antes da Copa do Mundo de Clubes, acelerou as conversas nas semanas que antecederam o torneio. O acerto com o jogador foi selado antes do embarque para os Estados Unidos, mas por respeito ao momento e à importância da competição, ficou acordado que qualquer movimento seria feito apenas após a participação do Flamengo. Gerson, inclusive, foi um dos destaques na vitória contra o Chelsea e só não jogou contra o Los Angeles FC por conta de uma lesão. O presidente russo confirmou que vem acompanhando de perto as atuações do meia e reforçou que vê nele um nome de impacto para a nova temporada europeia. Revelado pelo Fluminense e consagrado pelo Flamengo, Gerson tem um currículo de respeito com a camisa rubro-negra: Libertadores, Brasileirões, Recopa, Copas do Brasil, Supercopas e Cariocas. É um daqueles nomes que ajudaram a escrever uma era de ouro na história do clube. Mas, ao que tudo indica, está de malas prontas mais uma vez. Para a torcida, fica o gosto amargo da despedida e o sentimento de que, mesmo sendo um excelente negócio para os cofres, o time perde mais do que um volante. Perde liderança, qualidade técnica e um nome que representava muito dentro e fora de campo. Agora, a nação aguarda o anúncio oficial com um misto de resignação e gratidão. Gerson está de saída, e o Flamengo já começa a pensar em quem assumirá esse posto tão simbólico.